Adaptar o resumê para o mercado de trabalho aqui no Canadá é o menor dos seus problemas. Foi assim que você caiu aqui nesse vídeo e eu vou te explicar por quê. Basicamente, eu quero falar um pouco sobre as diferenças no ambiente de trabalho. Porque a gente sabe, vamos adaptar o resumê, né, o nosso currículo para que a gente seja chamado para entrevista, porque o currículo do Brasil é bem diferente do currículo do Canadá. Vamos fazer essas adaptações, seremos chamados para fazer entrevista, passaremos na entrevista e começaremos a trabalhar. E aí vem um ponto que quase ninguém fala a respeito por N motivos, mas eu vou dar alguns para vocês. Um motivo, muita gente que gera conteúdo, enfim, que compartilha informação, não trabalha, esse grupo de pessoas, eles não trabalham no mercado corporativo normalmente. Ou trabalham no mercado corporativo na área de TI, que já é uma área que é 100% remota, dificilmente tem interação pessoal, interação em pessoa com outras pessoas. Então, talvez essa referência que eu vou passar daqui para frente não faça muito sentido para essas pessoas. Ou para quem trabalha no varejo, para quem trabalha em loja, quem trabalha em supermercado, também não vai fazer diferença porque o público é diferente. O público do mercado corporativo, os seus colegas de trabalho do mercado corporativo, não são os mesmos, não é o mesmo perfil do colega de trabalho que você tem se você trabalha no Walmart, se você trabalha numa farmácia, se você trabalha no mercadinho do bairro. Então, eu tenho alguns pontos aqui para falar sobre esse tema que eu estou falando aqui porque eu gostaria de ter tido essa informação um pouco antes. Por quê, Gisele? Porque você está fazendo alguma coisa errada, está atrapalhando a sua carreira, está atrapalhando a sua vida? Não, mas eu gostaria de ter me preparado melhor e não ter sofrido esse impacto vivendo a vida real. Então, contextualizando vocês, eu trabalhava como gerente de produto no Brasil por mais de 10 anos, me mudei para o Canadá há 4 anos. E nesses 4 anos eu não consegui nenhum trabalho na minha área, marketing e desenvolvimento de produto. Eu trabalhei em várias vagas administrativas e em ambientes os quais eu não tinha tanto contato com várias pessoas, especificamente do mundo corporativo. E há 3 meses, quase 4 meses, agora você está assistindo, né? Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2025. Eu comecei a trabalhar como gerente de produto novamente numa empresa, numa multinacional aqui no Canadá. Então eu estou exatamente no mesmo mercado que eu estava no Brasil, exatamente na mesma posição, comparativamente tudo muito similar. Então por isso que eu quero trazer esses pontos aqui para vocês. Então, o que é o primeiro ponto que grita, né, que gritou para mim? Os meus colegas de trabalho têm muito menos experiência do que eu. Experiência em trabalho e experiência de vida, ambas as situações. E por quê? Porque aqui no Canadá você tem a oportunidade de estudar, então você trabalha, você pode trabalhar em trabalhos entry-level quando você é jovem, quando você é adolescente, mas você faz a faculdade normalmente em período integral, então você estuda numa universidade em período integral, e depois da universidade é que você vai para o mercado corporativo baseado na profissão que você escolheu estudar. Então, eu trabalho com pessoas de 20 e poucos anos em que aquele é o primeiro trabalho dela corporativo. Aquele trabalho é a primeira oportunidade corporativa dela, ou segunda que seja, mas o que eu quero dizer assim, para quem está no mercado de trabalho há 24 anos, a comparação é absurda, por vários motivos. Você já sabe como lidar com pessoas, você entende melhor de processos, você entende o que vai funcionar, o que não vai, porque você já viveu a experiência de fazer, refazer. Então, a primeira experiência é essa. Muito provavelmente o seu gestor vai ser uma pessoa muito mais nova do que você, com muito menos experiência de mercado de trabalho do que você. Eu tenho uma associação que eu faço que é assim, é como se todo mundo fosse igual o trainee no Brasil, porque o trainee no Brasil é um pouco isso, é uma pessoa que sai da universidade e já vai para um cargo para ser gerente, ele é preparado, o trainee numa empresa, numa multinacional,
ele é treinado para ser líder. Então é como se todo mundo aqui em volta de mim fosse trainees. Essa é a associação que eu faço. Então, Gisele, o que tem de ruim nisso? Não é ruim necessariamente, mas é algo que é um pouco diferente do que você está acostumado. No Brasil é muito claro os níveis de experiência, você tem camadas de experiência e de expectativa com relação às pessoas. A expectativa que você tem com um assistente é diferente que a que você tem de um analista, que você tem de um coordenador e de um gestor. Aqui eu tenho a impressão que tá todo mundo meio que na mesma massa, e aí um pouquinho para cima quando é gestor, mas ainda assim a expectativa não é muito alta. Então, o que também impacta quando a gente fala de marketing? A minha área é marketing e desenvolvimento de produto. Então, os meus pares, eles também são de marketing e desenvolvimento de produto. Impacta que eles acabam tendo menos conhecimento de mercado, eles têm muito conhecimento acadêmico, né? Fizeram ótimas universidades, fizeram as melhores universidades que tem aqui ao nosso redor. Então, muito conhecimento acadêmico, mas pouco conhecimento tático, porque não tiveram a experiência de conviver com o vendedor, ir para a rua, entender como o cliente funciona, o impacto que tem uma embalagem chegar variada no cliente, o impacto que tem o picking ser feito errado e o cliente receber uma luva de um tamanho errado. Então, a falta de conhecimento do tático também impacta, porque você começa a ver decisões sendo tomadas que para você não faz muito sentido, porque você já pensa no processo como um todo e não só naquela decisão imediata que está sendo tomada. Outro ponto é que não existe o mesmo senso de urgência que a gente tem no Brasil, o que por um lado é muito bom, porque a gente tem no Brasil que tudo é urgente, tudo é para ontem, inventam um relatório que cruza isso com aquilo que não faz o menor sentido, você faz, mas não faz o menor sentido. Aqui eu tenho a impressão que esse senso de urgência ele é um pouco mais desligado, assim, porque nada vai acontecer de um dia para a noite, você precisa pensar melhor na decisão que você está tomando, você precisa pensar melhor no relatório que você está gerando, então esse senso de urgência também é um pouco diferente, e para quem é muito acelerado, para quem já tem esse senso implantado por mais de 20 anos convivendo com isso, você demora um pouco para se adaptar e entender que não vão te responder rápido, que vai demorar 3 semanas para que você tenha a resposta do que você precisa e a sua decisão vai ser tomada depois disso e tá tudo bem. Então, entender isso, internalizar isso também é bem difícil. Outro ponto, a vida profissional da maioria dessas pessoas, ela é muito mais fácil. O que eu quero dizer com fácil? Eu quero dizer que imagine só, você nasceu num país que todo o básico ele já é oferecido. Então você já tem você tem educação de qualidade, você tem, enfim, saúde, educação, segurança, os seus pais têm trabalhos, então não falta nada na sua casa, você vai para a universidade, você só estuda, você não precisa se preocupar com outras coisas além de estudar, e aí você vai para o mercado de trabalho, para o seu primeiro trabalho, já ganhando o mesmo que uma pessoa que estudou ou que trabalhou por 20 anos está ganhando. Então, você já começa a sua carreira numa situação, né, num nível muito bom. E aí você consegue comprar uma casa, né, ou comprar um carro. É muito diferente a realidade dessas pessoas. São pessoas que não passaram necessidade. Era muito comum no Brasil você ter amigos, né, colegas do trabalho que passaram os mesmos perrengues que você, que foram pessoas que vieram do absoluto nada, que conseguiram subir na carreira totalmente por mérito, sem ter formação acadêmica forte, aprendeu inglês como deu, fazia curso de Excel por conta para aprender Excel. Então, o que eu quero dizer é que as realidades, elas são bem diferentes. Isso impacta a forma que você se relaciona com as pessoas, porque isso faz com que, ao mesmo tempo, essas pessoas não tenham noção do que é passar necessidade, do que é você ter vindo de um país que não tem o básico, né? Então, essa distância
que existe entre as pessoas, elas também atrapalham um pouco a convivência, porque você não tem muito o que conversar. Toda vez que você conversa alguma coisa, é algo tão distante da realidade dessas pessoas que não conecta. Você tem uma grande dificuldade em se conectar com as pessoas. Então já trouxe aqui vários, mas o ponto, a geração é diferente, a diferença da realidade deles, né, absurda para nossa, a diferença de ter muito conhecimento acadêmico e pouco conhecimento tático, o fato das pessoas não compartilharem coisas pessoais, diferente do Brasil, que a gente compartilha demais a vida pessoal no trabalho, até mistura um pouco, aqui não tem nada é compartilhado. Para você saber se a pessoa é casada, solteira, tem filho, não tem, mora onde, tem que acontecer alguma coisa que algum dia esse assunto vem e a pessoa compartilha, mas não é algo que você vai saber assim de cara. Enfim, você realmente precisa ter uma convivência por um tempo e se o assunto aparecer, você vai saber um pouco mais da vida daquela pessoa. Outro ponto que me deixa, eu como uma comunicadora, eu como uma pessoa que gosta de falar, que gosta de conversar, que eu gosto de pessoas, é o fato de eu não entender as referências deles. Eles têm referências de infância, têm referência de música, têm referência de locais, têm referências de políticos, referências de coisas as quais eles viveram desde que eles nasceram aqui, que eu não consigo entender. E aí, às vezes, é uma coisa engraçada, às vezes é uma coisa triste, enfim. E eu não tenho uma referência, assim como, obviamente, se eu compartilhasse as minhas referências, eles também não teriam. Mas, de novo, imagina o quanto é difícil de você conectar-se com pessoas as quais você não veio da mesma realidade, que você não tem as mesmas referências. É muito difícil você ter assunto para se conectar com essas pessoas. Então eu falei um pouco da questão profissional, onde fica essas diferenças, e agora quase que ali falando um pouco da parte pessoal. E um outro ponto que eu acho que é importante trazer é a questão do feedback, né? Quando eles te dão alguma informação relacionada à sua performance, ou algo que você fez que não os agradou, ou que foi errado, é muito reto e direto. Ele vai chegar para você e vai falar: Gisele, você fez errado isso, você não pode fazer isso de novo, isso impacta nisso, presta mais atenção da próxima vez. E se isso acontecer 1, 2, 3, 4 vezes, ele vai falar para você no mesmo papo reto, quantas vezes forem necessárias. Não existe aquela volta que a gente dá no Brasil, assim, a gente fala das coisas positivas, depois a gente fala da coisa negativa, não existe aqui, é papo reto. Você recebe um e-mail do nada te quebrando no meio, porque você esqueceu de flegar uma opção lá no sistema. Acho que às vezes é um pouco exagerado, mas eu acho que até por isso a falta de referência, de novo, né, entre um problemão e um probleminha, a falta de referência faz com que você haja da mesma forma com qualquer tipo de dificuldade. Mas é importante que você saiba que do nada você vai tomar uma voadora e você não sabe nem de onde veio, você só tenta se manter em pé. Dito isso, eu encerro essa minha declaração. Talvez para você não faça sentido, talvez você vai dizer, não conversa com a minha realidade, e tá tudo bem, a gente pode continuar sendo amigo, mas eu queria compartilhar essa minha experiência pessoal baseada no mercado corporativo qual eu estou inserido, que é na área de marketing, e é isso. Um beijo e tchau!